Fala, aluno implacável, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos. Estamos iniciando nossa aula de Direito Constitucional na semana Gabaritando a Prova GCM Serra, aqui no canal da Implacável. Gostaria de pedir a você que deixe logo o seu like no nosso vídeo, você que está acompanhando essa semana inteira de aula gratuita dedicada para a GCM Serra. E caso você não tenha assistido, você pode voltar aí depois dos nossos vídeos aqui disponíveis no nosso canal, pois você vai encontrar essas aulas que foram ali reproduzidas ao longo desta semana, tá bom? Gostaria também de desejar a todos vocês um feliz Dia da Independência, um feliz 7 de setembro, é uma grande honra contar com você aqui nesse dia. E aí, pessoal, a gente vai começar agora a nossa aula de Direito Constitucional por meio de questões de concurso público da nossa banca, que é a Banca IDECAM, e o que nós iremos fazer é exatamente aquilo que já somos acostumados. Pegar cada questão e extrair o máximo de conhecimento dessa questão, de modo a revisar sobre assuntos importantes, bem como até mesmo aprender sobre assuntos que são importantes para a nossa prova. E aí, eu gostaria mais uma vez de pedir a você que, caso não tenha deixado ainda seu like, deixe aí seu like, pois a única coisa que a gente quer em troca é seu engajamento. Mostra pra gente que você de fato gosta dessas aulas aqui na Implacável Concursos e a gente consegue medir isso a partir do termômetro, que é a quantidade de likes. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e você pode acompanhar que aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Nós somos da Implacável Concursos, o melhor curso preparatório para guardas municipais do país. E assim como a gente fez em muitas outras guardas municipais, a gente com certeza vai garantir a aprovação de muitos alunos também na GCM Serra no Espírito Santo, tudo bem? Beleza? Vem aqui comigo, por favor. Como eu disse para vocês, eu sou Samuel Marques, professor de Direito Constitucional aqui da Implacável. E antes de a gente prosseguir, eu quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa dúvida, assim como acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, você pode buscar por lá, @profsamuelmarques, eu sempre compartilho essas informações. Mas antes de a gente também efetivamente prosseguir para as questões, pessoal, eu quero analisar com vocês o edital, o conteúdo programático de Direito Constitucional para o concurso de GCM Serra, Estado do Espírito Santo, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é de a gente encontrar a identidade com outros editais da mesma banca para perceber a perspectiva de cobrança. E uma coisa que eu percebi foi que o edital da GCM Serra está idêntico, pelo menos quanto ao conteúdo de direito constitucional. Não observei dos demais conteúdos, até porque não é da minha alçada, e aí eu sugiro que você dê uma observada, tá? Que está idêntico ao conteúdo da Guarda Municipal de Fortaleza, que nós aqui na Implacável Concurso também aprovamos muitos alunos e tratamos ainda neste ano. Banca IDECAM também, concurso deste ano de 2023. E aí, se você reparar, exatamente os mesmos tópicos, exatamente a mesma disposição, nós encontramos nesses dois editais. Isso acaba nos trazendo, pessoal, uma melhor perspectiva de comparação do que pode vir a ser cobrado na sua prova, e por isso eu trouxe questões da Guarda Municipal de Fortaleza, concurso este deste ano, 2023, para a gente resolver entender como é que a Banca IDECAM se comportou. A gente vai perceber que na maioria das questões ela se comportou como já é costume, como já é praxe, bem literalidade, bem raciocínio objetivo, mas tem uma questãozinha que acabou sendo levada bastante ali a uma certa polêmica, e trouxe um raciocínio um pouco além daquilo que é comum para a Banca IDECAM. E aí eu também trouxe essa questão exatamente para a gente bater nessa ideia, tá bom? Vem aqui comigo, por favor, então, para a nossa primeira questão. Olha, foram todas as questões da Guarda Municipal de Fortaleza, porque o conteúdo é idêntico, como eu mostrei para vocês. Olha lá, tá? A primeira questão. Tomando por base os princípios fundamentais da Constituição de 88, assinale a alternativa que representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil descrito no artigo 1º da Constituição. Bom, primeiro ponto importante, tá? O que são princípios fundamentais? Princípios fundamentais é esta matéria indicada do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. Eu quero logo destacar aqui para vocês que nós devemos entender como se portam os princípios fundamentais dentro do texto constitucional. Princípios fundamentais, nós os encontraremos do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição. Vou colocar aqui, ó, artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. E nós encontraremos dentro do texto da Constituição
4 tipos de princípios fundamentais de acordo com suas respectivas naturezas. Para quem não sabe, lá no artigo 1º, como indicado na questão, nós encontramos os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Vou colocar assim, ó, RFB. No artigo 2º, nós encontramos o famoso princípio da separação dos poderes. Separação dos poderes. Lá no artigo 3º da Constituição, nós encontramos os famosos objetivos da República Federativa do Brasil, objetivos da RFB, colocar essa informação para você, ó, da RFB. E lá no artigo 4º, nós falaremos sobre os chamados princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Tudo bem, aqui estão os 4 artigos indicados no texto constitucional que correspondem aos chamados fundamentos. Por que eu trago para vocês essa compreensão, tá? É porque, pessoal, em prova, o examinador ele costuma cobrar de forma generalista ou de forma especialista. Como assim? Se o examinador chegar na sua prova e pedir para você assinalar um princípio fundamental de forma genérica, ele está querendo que você marque de forma generalista qualquer coisa do artigo 1º ao 4º da Constituição. Mas, se o examinador chega na sua prova, como nessa questão, e pede para você indicar um fundamento, é porque ele só está olhando para o artigo 1º. E por que eu destaco isso? Porque muitas vezes o que o examinador faz é pedir um fundamento e no item correto, obviamente, nós entendemos um fundamento e nos demais itens eles misturam com os demais princípios. Ele coloca no item B lá um objetivo, no item C um princípio das relações internacionais e aí vai. Por isso é muito importante saber o que se pede para que a gente faça o recorte do que deve ser analisado na hora da prova. Falou dos fundamentos, aí eu trago um bizu para você. Falou dos fundamentos, nós temos um bizu para lembrar de todos eles de acordo com a literalidade. Algo que a banca IDECAN ela pode exigir na sua prova. É o bizu do Sócio de Vaplu, não sei se você já ouviu falar. O bizu do Sócio de Vaplu é aquele em que nós associamos os princípios de acordo com seus respectivos nomes iniciais, não é? Ó, só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Para quem não sabe, o Sócio de Vaplu corresponde a um método mnemônico em que conseguimos compreender todos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza, tá lá no artigo 1º, o famoso Sócio de Vaplu. Já lá no artigo 2º, muito fácil a gente compreender, fala-se sobre os poderes da União. Fala de quais poderes? Do legislativo, fala do poder executivo, e do judiciário. Tudo bem, são esses os 3 poderes que compõem a União. E conforme diz a nossa Constituição, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles são o quê? Independentes e harmônicos entre si. É isso que você precisa lembrar sobre eles. Não tem muito o que a gente raciocinar, não é? Ó, independentes e harmônicos entre si. Bastando isso para a gente considerar, então, o que é a separação dos poderes. Já quanto aos objetivos da República Federativa do Brasil, nós utilizamos de um outro bizu. Não sei se você já ouviu falar. É o bizu do CONGAERPRO. Vou colocar essa informação para você. O bizu do CONGAERPRO, deixa eu ajeitar isso aqui que está incompleto. O bizu do CONGAERPRO é um bizu em que nós lembramos sobre os objetivos de acordo com as suas iniciais também. CONGAERPRO de quê? CON de construir uma sociedade livre, justa e solidária, G de garantir o desenvolvimento nacional, ER de erradicar a pobreza e a marginalização, RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais e PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui estão as iniciais de cada um dos objetivos. Ajuda bastante a gente na hora da prova a assimilar mais fácil a informação, até porque devemos lembrar, as informações estão expressas no texto da nossa prova. O que a gente só precisa é identificar de acordo com o que nós conhecemos e correr para o abraço, né? Por isso que esses bizus eles ajudam, tá bom? E quanto aos princípios das relações internacionais, é onde nós encontramos a maior lista de princípios fundamentais e eu quero dizer para vocês que o bizu mais interessante para nós é visualizar que
O que não for fundamento, o que não for separação dos poderes nem objetivos, que você já sabe o que é, o que sobrar vai ser princípio das relações internacionais. Fazendo essa análise reversa para a sua prova, acaba facilitando muito a sua vida, tudo bem? Aí eu volto para cá para a gente analisar os itens, tá? Ó, estado confessional, pessoal. É princípio relacionado a fundamento? Nada a ver. Censura prévia à imprensa? De jeito nenhum. Pluralismo político? Sim. Moleza a questão, né? É o plu do Saussure de Vaplu. E o item D, autodeterminação dos povos, está falso. Até porque isso aqui é princípio das relações internacionais. Repara, a gente visualizou pontos básicos e importantes que, de fato, fazem a diferença na nossa prova quanto a questões literais como essa aqui. Por isso que é importante visualizar esses princípios fundamentais de acordo com essa organização disposta pela nossa Constituição. Tranquilo? Beleza? Moleza essa questão, né? Passo com vocês para a nossa próxima questão. Vamos lá, ó. Segunda questão. João, um guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição de 88, qual é o recurso que João pode apresentar para garantir sua liberdade? Pessoal, só logo para explicar para você, tá? Quando utilizou a banca que a expressão recurso, ela não estava querendo dizer que o habeas corpus é um recurso judicial, tá? Recurso judicial como instituto processual. Mas sim estava falando que é uma ferramenta utilizada para a liberdade. Acabei de dar informação, né? A questão. Mas você já sabia. Falou de restrição à liberdade de locomoção, é o habeas corpus, né? Mas só para a gente raciocinar de forma completa. Isso aqui é moleza, essa questão é o habeas corpus que deve ser utilizado, até porque eu falo em liberdade de locomoção, não tem nada a ver com mandado de segurança, nem com mandado de unção, nem com habeas data, mas eu quero entender com vocês o que são isso que nós chamamos por remédios constitucionais. É importante a gente revisar este assunto que sempre é recorrente em prova. Vou colocar aqui, ó, remédios constitucionais, cuja previsão está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Para quem não sabe o que são remédios, nós estamos diante de garantias. Colocar aqui, ó. São garantias que visam a efetivação de direitos. Isso é o que nós entendemos por remédios constitucionais. São garantias que visam a efetivação de direitos. Para quem não sabe, cada remédio é uma garantia que serve para restaurar determinado direito que tenha sido debilitado. Só para explicar para vocês, tá? Inclusive, até faço um convite. Eu aqui já no canal da Implacável Concurso, algumas semanas atrás, fiz uma aula só sobre remédios constitucionais. Se você colocar no buscador do YouTube Remédios Constitucionais Samuel Marques, você vai encontrar uma aula que gravei aqui para a Implacável Concurso, está disponível para você, em que lá eu fiz uma análise geral de todos os remédios constitucionais em 40 e poucos minutos. Com aquela aula, você já estaria apto a resolver muitas questões de concurso público, tá? Mas voltando para cá, o que são remédios constitucionais? Remédios constitucionais são simplesmente instrumentos utilizados para efetivar direitos, são garantias. E a ideia que você vai ter qual é? O direito ele deve ser garantido, conforme nós já compreendemos de acordo com a ótica constitucional. Tudo bem. Mas o que é que acontece a partir do momento em que esse direito é ferido, pessoal? A gente deve utilizar algo para restaurar a saúde desse direito. E o que é que a gente utiliza para restaurar a saúde do direito? A gente utiliza de um remédio. Então, o remédio constitucional tem esse nome exatamente por essa sugestão, que serve para restaurar a aplicação de um direito que está ferido, um direito que está debilitado. A visão que você vai ter é exatamente essa. E aí eu quero lembrar com vocês da existência de 7 remédios constitucionais no texto constitucional. Nós temos o HC, que é o habeas corpus, resposta da nossa questão. Temos o HD, que é o habeas data. Temos o MS, que é o mandado de segurança. Temos o MI, que é o mandado de junção. Temos também a ação popular. Colocar aqui AP, tudo bem? Além deles, nós temos outros 2 remédios constitucionais, que são o direito de petição e o direito de certidão.
Beleza? Aqui estão todos os remédios constitucionais indicados no texto do artigo 5º da nossa Constituição. E aí, qual é a visão que você vai ter, tá, pessoal? Esses remédios, cada um deles tem por finalidade a efetivação de direitos. Cada um deles serve para efetivar um direito específico. Habeas corpus, por exemplo, serve para efetivar um direito chamado de liberdade de locomoção, por isso que era a resposta da nossa questão. O habeas data serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais, ele garante o acesso às informações pessoais. O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, que não for amparado por habeas corpus nem por habeas data. Mandado de junção questiona a falta de norma regulamentadora que prejudica direito constitucional. A ação popular anula ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Direito de petição é o simples direito de pedir contra a ilegalidade ou abuso de poder, e o direito de certidão é o direito de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Eu acabei de fazer uma revisão oral sobre cada remédio constitucional, mas na perspectiva de você entender que cada um deles, de fato, visa efetivar um direito específico. Só que eu quero trazer para vocês uma compreensão importante. Quando nós falamos dos 5 primeiros remédios constitucionais aqui, nós vamos visualizá-los como remédios da via judicial. E os outros dois, direito de petição e direito de certidão, serão entendidos como remédios constitucionais da via administrativa. Qual é a diferença entre a via judicial e a via administrativa? É simples. A via judicial, pessoal, é aquela que se desenvolve por meio de um processo judicial. Sempre que a gente fala de habeas corpus, de habeas data, de mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, você sabe que todos eles correspondem a processos judiciais, pois você pede a um juiz. Diferentemente do que acontece para o direito de petição e para o direito de certidão, pois esses ali não são remédios da via judicial. Eles são de qual via? Bom, eles são da via administrativa. Esta que não se desenvolve por meio de um processo judicial, mas sim por meio de um processo administrativo. De modo, pessoal, que neste procedimento não há atuação de juiz. Inclusive, já foi questão da banca IDECAN em prova afirmar que o direito de petição ele se desenvolve mediante a atuação de um juiz. Ponto. Certo ou errado? Errado. O direito de petição é da via administrativa. É assim que a gente deve entender. E aí eu volto para a nossa questão, que efetivamente nós respondemos, é o habeas corpus, o gabarito, é o item B de bola. Isso é importante, até porque falou de uma restrição à liberdade de locomoção, já que ele foi preso. E quando diz que ele foi mantido preso por tempo indeterminado, sem apresentação à autoridade judicial, isso aqui acabou ferindo também a regra destacada no artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição. Aquilo que diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra deverão ser comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicado. Enfim, olha que interessante, tá? Se feriu esse direito, que é a liberdade de locomoção de forma ilegal, cabe habeas corpus remédio constitucional para cá, segunda questão, item B de bola, tudo bem? Beleza? E aqui uma revisão sobre os remédios constitucionais. E quero pedir a você que está nos assistindo, se não deixou seu like, deixa aí seu like, tá? A nossa aula vai ser pautada exatamente nesse raciocínio, de pegar a questão e extrair o máximo de conhecimento sobre ela. Eu peguei uma questão simples e acabei trazendo uma boa revisão sobre os remédios constitucionais e sobre o que eles são. Então é interessante a gente responder questões dessa maneira, inclusive até sugiro a você, resolvam questões nas suas casas desta maneira, pois não é só resolver por quantidade, sim por qualidade, é o que mais importa, tá? Passo com você agora para a nossa terceira questão da banca IDECAN também do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Mais uma vez trouxe essas questões porque tem uma grande semelhança, uma grande identidade, os conteúdos indicados nesses dois editais, né? Tanto da Guarda de Fortaleza como na Guarda de Serra. E aí eu queria que vocês observassem esses pontos de cobrança da banca IDECAN. Olha lá o artigo 14, olha lá a nossa terceira questão. O artigo 14 da Constituição estabelece condições de elegibilidade para os cargos eletivos no Brasil. Pedro Machado, conhecido comerciante no interior de Goiás, está interessado em se candidatar à presidência da República, acreditando que desta forma poderá construir um país melhor para todos.
Visando alcançar seu objetivo, quais os requisitos Pedro Machado deve cumprir para se candidatar ao cargo pretendido? É o seguinte, aqui a gente deve voltar os nossos olhares ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que eu quero revisar com vocês rapidinho, tá? O que é que fala o artigo 14, parágrafo 7º? Ele trata das chamadas, parágrafo 3º, ele fala das chamadas condições de elegibilidade. Já ouviram essa expressão? O que são condições de elegibilidade? São condições necessárias que você deve preencher para ser eleito. Então, olha, são condições para você ser votado, estão descritas no artigo 14, parágrafo 3º. Qual é a primeira condição de elegibilidade necessária, pessoal? É ter a nacionalidade brasileira. Então, se o indivíduo ele não é brasileiro, se ele é estrangeiro, ele pode se candidatar a cargo político eletivo no Brasil? Não. Precisa ter a nacionalidade brasileira, sendo importante destacar que pouco importa, tá? Se nato ou naturalizado. No caso aqui, precisa ter nacionalidade brasileira, beleza? Além dessa disposição, também tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Professor, o que é que significa isso? Significa dizer que o indivíduo ele já tem que estar apto a votar e a ser votado, tá bom? Além disso, alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral que, como você deve saber, corresponde ao famoso título de eleitor. É uma condição necessária para você ser votado. Alistamento eleitoral. Você precisa do alistamento eleitoral, do título de eleitor, tanto para votar como para ser votado. É meio óbvio essa condição e muito importante. Além do alistamento eleitoral, também se exige, conforme diz o texto da nossa Constituição, o domicílio eleitoral na circunscrição. E é um ponto que eu gostaria de lembrar com vocês, pois é muito levado à confusão. Domicílio eleitoral na circunscrição. Primeiro ponto. O que é que significa essa expressão domicílio eleitoral, hein? Eu posso dizer que domicílio eleitoral é o local onde você mora ou é o local onde você vota, hein? É o local onde você vota. E é aí que você deve tomar cuidado. As bancas de concurso costumam trocar domicílio eleitoral por domicílio residencial. Falso. O que nós temos aqui é um domicílio eleitoral. É o local onde vota. Colocar essa informação, ó. Então, o local onde você vota tem que ser na circunscrição. E aí eu pergunto, o que significa essa tal de circunscrição? Circunscrição, pessoal, corresponde ao local do cargo pretendido. É o local do cargo que você pretende. Então, o que é que acontece? Se você quer se candidatar ao cargo de prefeito do município de Serra, você tem que votar onde? No município de Serra. É assim que você deve visualizar, tá bom? Então, simplesmente é nessa compreensão do domicílio eleitoral na circunscrição que é exigível. Além disso, também se exige o que nós chamamos por filiação partidária. Ser filiado a um partido político. Filiação partidária. É necessário ser filiado a um partido político. E por último, no inciso 6, fala-se das condições de idades mínimas. Que idades mínimas são essas, tá? São 4 idades mínimas indicadas no texto da Constituição. Existe a idade mínima de 35 anos, de 30 anos. Além disso, a idade mínima de 21 anos, e a de 18 anos. Essas 4 idades mínimas, elas são importantes, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal, em prova de concurso público, você já consegue raciocinar das idades mínimas de uma forma bem objetiva, sabe por quê? Porque lá na hora da prova, se o examinador disser que para o cargo político X, a idade mínima exigida é de 32 anos, 28 anos, 24 anos, tá tudo errado. Por quê? Porque só existem essas 4 idades mínimas para cá. E é daí que eu quero trazer para vocês um bizu, que a galera costuma utilizar bastante para assimilar mais facilmente essas idades mínimas. Que bizu é esse, hein? É o famoso bizu do número de telefone. Já ouviram falar dele? Como assim, professor, o número de telefone?
Bom, é uma forma de associação. As pessoas costumam associar as 4 idades mínimas como se fosse um número de telefone na seguinte perspectiva: 35, 30, 21, 18. Repara, dá bonitinho, né, um número telefônico. E aí, como a gente tem uma melhor predisposição a lembrar de números telefônicos, até porque alguma vez na sua vida você já teve que decorar o telefone dos seus pais, da sua casa, não é? Então, acaba que facilita o nosso raciocínio para na hora da prova a gente analisar se aquele item tem ou não viabilidade, logo de pronto. 35, 30, 21, 18. Essas são as 4 idades mínimas indicadas. Porém, eu digo para você que o bizu ajuda, mas ele não é tudo. A gente não pode se esquecer de conhecer o texto da Constituição. É tanto que lá na Constituição, além de indicar as idades mínimas, indica-se quais são os respectivos cargos. E que cargos se aplicam para cá, pessoal? 35 anos para 2 cargos. Quais são, hein? O de presidente e vice-presidente da República. Na verdade, para 3 cargos. Presidente e vice. E também para o cargo de senador. 30 anos para quais cargos? Governador e vice-governador. E vice-gov. Beleza, 21 anos para quais cargos? Aí lá onde a gente encontra a maior quantidade de cargos. Deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Colocar aqui para você de forma mais simples. Deputado. Todo deputado tem que ter a idade mínima de 21 anos. Além disso, o cargo de prefeito e de vice-prefeito. Prefeito e vice-prefeito. E por último aqui, pessoal, nos 21 anos, para o cargo de juiz de paz. Professor, eu nunca ouvi falar desse juiz de paz, o que ele é? Para quem não sabe, pessoal, juiz de paz é um cargo eletivo que não é do poder legislativo nem do executivo. O cargo de juiz de paz é um cargo eletivo do poder judiciário. E aí é um cargo eletivo cuja idade mínima é de 21 anos, tá bom? Mas eu nunca votei em juiz de paz, professor. Olha, você nunca votou em juiz de paz porque normalmente quem vota nos juízes de paz são os desembargadores do Tribunal de Justiça, tá bom? Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é que votam nos juízes de paz do Estado do Espírito Santo, beleza? Tranquilo, 21 anos é a idade mínima. E 18 anos é a idade mínima para o cargo de vereador. Tudo bem, aqui indico para vocês os respectivos cargos para as idades mínimas. É sempre um ponto importante a ser analisado. E eu volto para a nossa questão. Se na nossa questão estava falando de condições para concorrer ao cargo de presidente da República, a gente deve observar o seguinte, pessoal. Tem que ter nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. No caso, é votar em qualquer parte do país, não é? Além disso, tem que ter filiação partidária e, por último, idade mínima de quantos anos? 35 anos. Beleza. Olha lá o item A, 30 anos, está fora já. Item B, ter idade mínima de 35 anos, tudo bem. Ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado a um partido político, ser alistável e possuir domicílio eleitoral no país. Olha, correto, né? Alistamento eleitoral e possuir domicílio eleitoral no país. Por que no país? Porque no cargo de presidente, a circunscrição é todo o país. Logo, o item B encontra-se como gabarito da nossa questão. Olha o item C. Ter a idade mínima de 35 anos, beleza. Ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado a um partido político ou declaração que concorrerá sem qualquer ligação partidária e tá no falso. Tá falso. E ter residência fixa também tá falso, né? Enfim, o item B de bola é o gabarito. Olha o item D, ter idade mínima de 30 anos, não quero nem conversa. Com isso, a gente chega então à resposta correta, pessoal, de acordo com aquilo que nós conhecemos do texto da Constituição, condições de elegibilidade que aqui trouxe para você. E aí, repara, a perspectiva de cobrança da banca IDECAM, muitas vezes as pessoas pensam que é uma perspectiva só jurisprudencial, mas não é. Na maioria das questões é como essa aqui, bem literal. Poucas questões é que envolvem uma maior condição jurisprudencial, que inclusive a gente vai responder uma bem interessante, que foi um ponto polêmico aqui no concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Eu acompanhei bem, tá? Para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, no Ceará, dei aulas
para Implacável Concurso, dei aulas em cursos presenciais aqui em Fortaleza e acompanhei bem esse concurso público, por isso eu acho interessante essa minha experiência para você, já que o conteúdo da Guarda Municipal de Serra é exatamente o mesmo, a mesma banca e por isso vale a pena a gente destacar os pontos a serem batidos, tá bom? E aí eu volto com vocês para cá para a gente resolver agora a nossa próxima questão. Olha lá a nossa quarta questão. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, qual é o órgão responsável pelo policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos estados e no Distrito Federal? Pessoal, essa competência é bem literal. Isso aqui está indicado lá no artigo 144, vou colocar aqui, ó, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. A quem compete exercer a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, pessoal? Nesse caso, compete às polícias militares, tá bom? As PMs. Então o item A, a Polícia Federal tá falso, Polícia Civil também, Guarda Municipal também. Nós temos o item B de bola como o gabarito da nossa questão. Assim, então, nós devemos considerar para cá. Bem literal. Só que eu quero aproveitar o ensejo e levar para vocês uma questão, pessoal, que muitas pessoas estão comentando. Na maioria das vezes eu tenho percebido que o comentário está sendo feito de forma equivocada, tá? E não é porque eu sou o senhor da razão, não é porque eu sou o senhor da palavra, não. É porque eu analisei a decisão do Supremo Tribunal Federal de acordo com a perspectiva já existente anteriormente, tá? O que é que acontece, pessoal? Guarda Municipal, vou colocar aqui, ó. Guarda Municipal. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Bom, esse é um ponto que eu quero estabelecer aqui para vocês, muito importante, pois isso vai ser levado em consideração na sua prova. E olha, o que eu vou indicar aqui não tem nada de opinião pessoal, não tem nada de opinião política, e sim de uma opinião jurídica, tá bom? Esse questionamento ele deve ser respondido por nós, e aqui estou falando para vocês com o intuito sincero de que você acerte questão como essa na sua prova. Não sei se vocês acompanharam, pessoal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na ADPF número 995. Vou até colocar aqui a numeração dessa ADPF, caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto, tá bom? ADPF 995. Professor, o que é ADPF? Bom, ADPF, pessoal, corresponde a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para quem não conhece, é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, em que visa-se ali declarar a inconstitucionalidade de algo que acabe violando um preceito fundamental. É isso que a ADPF 995 nos traz. E o que é que foi objeto dessa ADPF 995? Bom, foram objetos dessa DPF algumas decisões, tá? Não foram leis, não foram atos administrativos, e sim decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a legislação da DPF, ela é cabível contra atos concretos do poder público, e uma decisão judicial é um ato concreto. Essas decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, acabavam por desqualificar a Guarda Municipal no exercício de algumas atividades. Não sei se vocês viram uma decisão do STJ, absurdas, dizendo que Guarda Municipal não tinha competência para exercer busca e apreensão ali no indivíduo, né? Fazer a famosa busca e apreensão corporal. Beleza, trouxe algumas decisões, pessoal, que era incompatível com o que nós tínhamos na ordem jurídica constitucional e legal. A gente sabe que a Guarda Municipal é um órgão que exerce uma função importante para a segurança pública. Para quem não sabe, a Guarda Municipal é um órgão integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Mas esse Sistema Único de Segurança Pública não necessariamente é a mesma condição de ser um órgão de segurança pública. Por quê, pessoal? Vou colocar a informação aqui para vocês, tá? A gente vai entender que Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Por quê? Porque nós temos na nossa Constituição uma lista taxativa de órgãos de segurança pública. Mas, professor, como assim? Eu vou dizer, pessoal, para você, escuta até o finalzinho para a gente entender por completo a natureza jurídica das guardas municipais, tá bom? Nós temos uma lista taxativa de órgãos de segurança pública. Vou colocar essa informação. Se você observar o artigo 144 da nossa Constituição,
Do inciso 1 ao 6, nós trazemos ali os seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais. Para ser órgão de segurança pública, tem que estar presente expressamente no texto do artigo 144, do inciso 1 ao 6. É isso que se entende o próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? O que a ADPF número 995 trouxe foi um outro raciocínio. A ADPF, ela confirmou, aí eu coloco aqui para você, ó, confirmou a constitucionalidade das guardas municipais, das GMs, colocar assim, tá, ó, GMs das guardas municipais, como órgãos, olha a expressão utilizada, órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Foi isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF número 995 fez. Ela não entendeu que a Guarda Municipal é órgão de segurança pública. Porque para ser órgão de segurança pública, deve estar presente no inciso 1 ao 6 do artigo 144, que não está. A ADPF 995, ela só disse o seguinte, olha, a lei que trata do Sistema Único de Segurança Pública é constitucional quanto às disposições indicadas no artigo 9º, parágrafo 2º da Constituição. Foi isso que fez. O que fez, pessoal, não foi mudar nada em consideração o que a Guarda Municipal já era. A Guarda Municipal já era um órgão auxiliar de segurança pública, como essa compreensão do Sistema Único de Segurança Pública que indica, tá bom? Professor, mas eu entendi diferente. Eu entendi que a Guarda Municipal se tornou órgão de segurança pública, até porque qual seria o sentido de estar previsto numa lei essa disposição se ela não é órgão de segurança pública? Aí é que está o ponto, pessoal. Mais uma vez eu ratifico com vocês. Quando se fala de órgãos de segurança pública, nós temos na Constituição uma lista taxativa. Lei nenhuma altera o texto da Constituição. Só se altera o texto da Constituição por emenda constitucional. A ideia é essa, tudo bem? Só se altera por emenda constitucional. Existem propostas que querem colocar a Guarda Municipal como órgão de segurança pública? Existem. Eu acredito plenamente que daqui a pouco elas vão ser aprovadas e aí tudo bem. Aí se torna um órgão de segurança pública. Mas o que o Supremo fez não foi conferir a condição de órgão de segurança pública, e sim órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública, de acordo com uma lei chamada Lei do SUSP. Até colocar aqui, ó. Lei do SUSP. E sabe o que é o mais interessante? Agora, para você visualizar o raciocínio de forma completa, tá? Sem qualquer tipo de paixão, por favor. O que é que acontece, pessoal? Lá na lei do SUSP, que é uma lei do ano de 2018, tá? Se você buscar, é a lei do ano de 2018. Até buscar aqui, não sei o número da lei decorado, até buscar aqui para vocês, tal. É uma lei de 2018. E lá desde 2018 é a lei número 13.675 de 2018. 13.675 de 2018. Até colocar aqui para você também, ó. Colocar essa numeração. Lei número 13.675 de 2018. É a lei que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública, tá? O que é que acontece? Desde 2018, esta lei traz a Polícia Penal, no caso, agentes penitenciários, como lá escritos, expressos, tá bom? Agentes penitenciários como órgãos integrantes do sistema operacional do Sistema Único de Segurança Pública, do jeito da Guarda Municipal, desde 2018. Só que eu pergunto para você, quando foi que a função de agente penitenciário se tornou Polícia Penal e passou efetivamente a ser um órgão de segurança pública? Em 2019, final de 2019, quando a emenda constitucional número 104 acrescentou a Polícia Penal ao texto constitucional. Repara, se desde 2018 já tinha a Polícia Penal, os agentes penitenciários lá indicados, quer dizer então que eles já eram órgãos de segurança pública? Não, eles eram órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, que é outra questão, a questão legal. Ser órgão de segurança pública só se tornou essa condição a partir do momento em que foi garantido ao texto da nossa Constituição, por meio de emenda constitucional, a presença das polícias penais.
Repara, eu estou trazendo isso para vocês por quê? Porque vai chover questão na hora da sua prova. Ah, segundo a Constituição Federal, a Guarda Municipal é órgão de segurança pública. Ponto. Certo ou errado, pessoal? Errado. Ela não é órgão de segurança pública. Não é órgão de segurança pública. Você só vai considerá-la como órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública para a prova lá sobre a legislação do SUSP, se estiver na sua prova. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio que eu quero que você exerça e não é tá aqui falando mal de guarda municipal, muito pelo contrário. Eu sou muito a favor das guardas municipais e eu tô batendo bastante nessa informação, sabe por quê? Porque eu cheguei a colocar um vídeo lá no meu Instagram, você pode até acessar lá depois, @profsamuelmarques, até lembrar aqui meu Instagram, ó. Eu cheguei a colocar um vídeo explicando exatamente isso que eu acabei de explicar. E aí muitas mensagens eu recebi de pessoas dizendo que eu estava falando errado, que isso não estava de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal estava dizendo. Inclusive, pessoal, mensagens até me xingando por conta de algo que eu estava só reproduzindo. E eu estou falando isso porque geralmente é uma temática que as pessoas exercem paixão. Olha, não é, tá, pessoal, uma questão de paixão. A questão aqui é uma questão objetiva jurídica para a sua prova. Se você quer acertar uma questão dessa na prova de direito constitucional, a Guarda Municipal não é considerada como órgão de segurança pública, tudo bem? Ela pode ser, para a lei do SUSP, um órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública. É o ponto que eu quero que vocês analisem, tá bom? Depois dê uma analisada lá no vídeo que eu postei e eu trago essas informações porque elas de fato vão ser cobradas na sua prova e vão pegar muitas pessoas, beleza? Passo com vocês então aqui, ó. Quarta questão foi o item B e passo com vocês para a nossa quinta e última questão a ser tratada. Essa questão que gerou uma certa polêmica na prova da Guarda Municipal. Lá diz, ó, de acordo com o artigo 226 da Constituição, o casamento religioso tem efeito civil. Além disso, o Estado deve assegurar a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Como base nesse artigo, qual é a única alternativa correta sobre a união estável? Bom, pessoal, lá no artigo 226, que fala da criança, da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e da família, lá trata, pessoal, de condições relacionadas à união estável e constituição de família. Se dá por união estável, se dá por casamento, se existe também o que nós chamamos de família monoparental. Não precisa ser os dois pais para que seja constituída uma família. E quanto à união estável, aqui foi exigido um raciocínio bem interessante. Raciocínio esse que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E acabou pegando de supetão muitas pessoas, tá? E era algo que na época do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza eu muito bati. Inclusive aqui nas aulas da Implacável Concurso eu bato nessa informação. Porque ela é importante para você, tá? Ó, vem cá comigo, por favor. Olha lá, ó. A união estável é uma forma de casamento. Não. A união estável não é forma de casamento, porque casamento ele tem que ter aquele efeito civil, né? Tem que ter aquela condição mais formal. União estável não é. Tudo bem, o item A tá falso já. Item B. A união estável é exclusiva entre homens e mulheres, sendo vedada a união estável homoafetiva. Aí é que tá o ponto errado, pessoal. Tá falso, tá? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu a partir da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e aqui eu sei decorado porque é algo importante para nós, 4277, assim como também foi na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 132, ele decidiu, pessoal, que é possível sim que a união estável se dê entre pessoas de mesmo sexo. Embora no texto expresso da Constituição, e aí eu quero que você leve em consideração, embora no texto expresso da Constituição fale somente entre homens e mulheres, tá bom? Embora esteja expresso dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal entende de forma diversa. E por isso, sim, é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união estável homoafetiva, tá bom? Logo, o item B tá fora. Item C. A união estável é uma entidade familiar reconhecida pelo Estado, independentemente da orientação sexual dos companheiros. Esse é o ponto que nós devemos marcar. Se você reparar, é um ponto exatamente contrário ao item B. O item C é o gabarito da nossa questão, tá? Olha lá o item D. A união estável só é reconhecida como entidade familiar se houver intenção de constituir uma família e se houver convivência duradoura e pública. Não necessariamente a união estável ela pode se dar em outras perspectivas, tá? Até mesmo sem a intenção de constituir uma família, em situações em que há uma convivência duradoura,
pública em que a pessoa não tem ali a intenção de constituir a família, mesmo que não tenha, ainda assim se considerar união estável. Mas tudo bem, volta para cá, o item C é o gabarito da nossa questão, de acordo com esse raciocínio jurisprudencial. E aí eu atento a você, pessoal, olha, aqui foi exigida a pura e simples jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para você entender que a banca e IDECAN, ela sim cobra jurisprudência, pois é sempre algo bem relevante a ser levado em consideração. Por isso, conhecer do texto da Constituição, fundamental. 98% das questões da banca e IDECAN envolvem a literalidade, mas você precisa também conhecer a jurisprudência correlata àquela. E para isso, você vai analisar aquelas jurisprudências de forma mais aprofundada? Não precisa disso. Na verdade, se você é aluno da Implacável Concursos, nas aulas da plataforma, aqui em Direito Constitucional, eu trago aquelas jurisprudências que são mais cobradas em prova, que são mais afetas a trazer ali uma noção, pessoal, uma noção de aplicação prática daquele direito. Jurisprudência como essa aqui, eu citei lá na plataforma da Implacável Concursos. E caso você queira se tornar aluno da Implacável Concursos, você pode buscar a informação melhor na descrição desse vídeo, tá bom? E com isso, nossas 5 revisões bem resolvidas nesta noite, desta quinta-feira, dia 7 de setembro. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero agradecer a todos pela participação. Eu não estou acompanhando o chat, mas eu vou acompanhar logo em seguida, tá bom, pessoal? Vou analisar. Caso você tenha alguma dúvida, deixa lá sua mensagem no meu Instagram, @profsamuelmarques. Você pode mandar mensagem lá no meu direct, que eu teria o maior prazer de tirar sua dúvida. Além do mais, você também pode acompanhar sobre outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos. No mais, eu quero dizer que foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite, um forte abraço e até uma próxima oportunidade aqui na Implacável Concursos. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!